Oremos ao Senhor, irmãos. Nós te damos graça, Senhor, porque é um momento tão especial para nós estarmos juntos e em comunhão com o Senhor, termos a certeza de que estás conosco e de que nos aceitas, ó Senhor, e pela mediação única de Jesus Cristo, não obstante as nossas limitações e deficiências, aceitas, ó Senhor, a nossa adoração imperfeita, tão cheia de máculas, de vaidade, de orgulho, do nosso próprio eu que nos derruba, nocauteia e domina. Nós te rendemos graças, Senhor, porque nesta hora todas as nossas máscaras elas caem e como que desnudos em tua presença revelas a nós a tua santidade. Estamos, ó Senhor, agora prontos para te ouvir falar. É um momento especial para todos nós. É oportuno, importante para a tua igreja, mais uma vez, ouvir a tua voz, Senhor. Fala, Senhor, ao nosso coração. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Esclarece, Senhor Deus, as nossas mentes. Nós rogamos isto em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Estou eu novamente diante de um texto difícil e tendo vocês olhando para mim e precisando dizer aquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar. Lembrando das eleições de hoje, eu pensei, será que é o dia próximo das futuras eleições da igreja e tremi nas bases, temor de homens? Será que devo falar isso? Será que devo pregar esta passagem? Será que isso não vai prejudicar a minha permanência ou minha continuidade nesta igreja como pastor? Não se enganem, irmãos, tudo isso passa na mente e na cabeça de um pregador. Mas a grande realidade é que não existem temas tão importantes e atuais como estes que nós começamos a tratar quando estudamos o Sermão do Monte e percebemos o Senhor dizendo aquilo que está ou que reside em nossos próprios corações. Aquilo que tem sido um problema muito antigo na sociedade humana e até mesmo dentro da própria igreja. Não somente a questão que envolve o adultério é extremamente impactante, extremamente desafiadora e confrontadora para todos nós, como também a terceira antítese apresentada pelo Senhor aqui, ou contrariação ou interpretação que ele dá correta da lei no que diz respeito a divórcio e novo casamento. Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. Eu convido os irmãos a lerem comigo. Vamos ler juntos, irmãos. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. O Antigo Testamento não só aponta em direção a insistir que a luxúria ou a sensualidade pecaminosa do coração humano é o equivalente moral do adultério, ou de adultério, como nós vimos nos versículos 27 a 30, mas ele também está mostrando que o divórcio também equivale moralmente à quebra do 7º mandamento da lei de Deus, que diz: não adulterarás. O que nós estamos percebendo, ou o que nós estamos observando aqui,
é um problema antigo, aquilo que falei introdutoriamente, que ainda hoje nós vivenciamos. Isso tem origem no fato de que as mulheres divorciadas, na maioria das circunstâncias, casam-se novamente. E, especialmente neste momento em que Cristo tratou da sua lei, na Palestina ou na sociedade palestina do século I, era algo muito provável. Ser repudiada pelo seu marido levava a mulher, por conta do seu próprio sustento, a casar-se novamente. Agora, nós precisamos entender que esse novo casamento, quer seja da perspectiva da divorciada ou quer daquele que se casa com ela, segundo a palavra de Cristo, se configurava adultério. Então, não somente a luxúria, mas também o divórcio são comparados pelo Senhor como quebra do 7º mandamento. E qual é a nossa tarefa nesta noite? Nós precisamos entender o profundo significado destes 2 versículos, apenas 2 versículos, e procurar, irmãos, agir em nossos dias como igreja contra os valores do mundo. Porque um problema antigo se transforma em novo e tão moderno porque vivenciamos em nossos dias, porquanto os homens do passado são os mesmos de hoje em dia. O coração do homem antigo é o coração do homem atual. A concupiscência ou desejo e cobiça desenfreado por algo que ele deseja ou que ele tanto quer, é o mesmo problema que tem provocado tantos divórcios e recasamentos também nos dias de hoje. E nós vamos trabalhar ou vamos caminhar hoje seguindo 2 tópicos simples, mas onde procuraremos responder as 2 perguntas muito pertinentes aqui que tratam os versículos 31 e 32, quando Jesus fala sobre esta questão do divórcio e recasamento. A primeira questão, ou o primeiro tópico é o que a lei de Moisés ensinava sobre o divórcio e novo casamento. E, em segundo lugar, nós vamos ver o que Jesus ensinou sobre o divórcio e novo casamento. Então, mais uma vez, eu chamo os irmãos para que observem o versículo 31. Vejam só. No versículo 31 há uma redução daquilo que o Senhor já disse nas 2 primeiras interpretações do mandamento, do 6º mandamento e do 7º mandamento. Versículos 21 e 27. Vocês ouviram o que foi dito pelos antigos para vocês. Aqui ele continua a tratar do 7º mandamento e, portanto, há uma redução. Mas ele continua dizendo ou tratando da mesma questão. Também disseram para vocês. Seria a outra tradução provável. Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Em que passagem bíblica os escribas e fariseus dos dias de Jesus se amparavam para fazer algo que era tão simples ou tão comum em seus dias? Eles se divorciavam com uma frequência muito grande. A desordem era tamanha que Jesus Cristo ele vai tratar deste assunto com muito cuidado, com muita propriedade e com muita urgência. A passagem do Antigo Testamento, irmãos, que aqui Jesus se refere aqui, quando ele fala de uma prática que estava acontecendo em seus dias, ela se encontra em Deuteronômio, no 5º livro da Bíblia. Lá nós vamos encontrar um princípio da lei, só que nós vamos entender que Jesus vai nos dar a interpretação correta deste princípio, ou o espírito da lei, como nós temos aprendido aqui juntos. Então, em Deuteronômio 24, vamos para lá, deixem Mateus capítulo 5 bem marcado, nós vamos recorrer à fonte ou a passagem bíblica utilizada por Jesus para interpretar corretamente este tema. Então, Deuteronômio 24, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos a passagem que estava sendo, de maneira equivocada, tomada pelos escribas e fariseus e estava deixando os homens muito satisfeitos com o que eles estavam fazendo. É importante lembrar que naquela sociedade era pouco provável
que as mulheres pedissem carta de divórcio. Lembrem-se disso. Os homens é que repudiavam suas mulheres. Mas isso não quer dizer que esta lição não se aplica também às mulheres que ainda hoje praticam o divórcio ou repudiam seus esposos ou maridos. Então, Deuteronômio 24, versículos de 1 a 4. Prestem atenção. Diz assim a palavra do Senhor: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Então, qual é a força aqui desta ordem dada pela lei de Moisés ao povo de Deus no passado? É que se um homem se divorciasse de sua esposa, por encontrar nela algo reprovável, nós não temos maiores definições do que seja isso, ele deveria dar-lhe certidão de divórcio, e se ela depois tornasse esposa de outro homem, e este segundo homem desse carta de divórcio também para ela, o primeiro marido não poderia se casar novamente com a sua esposa original. O que é que nós precisamos notar aqui? Qual um detalhe importante para a nossa observação? Nós devemos notar que este caso, ou motivo de repúdio, nunca era o adultério. Notem que no Antigo Testamento, ou na Antiga Aliança, o adultério ele era punido de maneira muito severa. Vocês lembram de João 8, o episódio da mulher adúltera? O adultério era punido com a morte. Então, a questão aqui referente ao divórcio não trata do adultério. Mas nós precisamos compreender a razão pela qual Moisés concedeu carta de divórcio naquela época, e que é uma questão que muitos hoje se amparam para poderem referendar os seus divórcios ou separações. Nós precisamos lembrar que a interpretação correta da lei, Jesus Cristo falou isso depois de apresentar as bem-aventuranças e a figura de que nós somos sal e luz do mundo. Ele explicou isso dizendo que não veio revogar, mas veio cumprir perfeitamente a lei. E cumprindo perfeitamente a lei, Jesus é a única autoridade que nós devemos ouvir para entender uma passagem que não é tão simples. Deuteronômio 24, por exemplo, trata de um tema onde o homem, não se agradando da sua própria esposa, por ter considerado ou achado algo indecente nela, poderia mandá-la embora. Então Jesus, ele encontra uma grande confusão em seus dias. Ele percebe que a não obediência, nos dias do profeta Malaquias, a palavra do Senhor, trouxeram para o povo resultados terríveis. A desobediência trouxe para o povo resultados horríveis. Os homens consideravam, continuavam a despedir as suas esposas, e pelo menos duas linhas de pensamento existiam naquela época. Os escribas e fariseus, ou eles consideravam que se uma mulher fizesse algo injurioso, algo indecente, como, por exemplo, expor o seu corpo, olhar indevidamente, eles poderiam mandá-la embora, ela não serve mais para mim. Ou então eles chegavam a desprezar tanto o matrimônio, que se, por exemplo, ela não cozinhasse bem,
se, por exemplo, ela fosse desengonçada, se ela não se arrumasse do jeito que ele queria, ele poderia dar carta e dizer: olha, volta para a casa de teu pai que eu não quero mais você. Então, Jesus, ele encontra a situação de uma maneira muito desarrumada, muito bagunçada. Os homens estavam se prendendo à exceção e não à regra. E eles estavam então quebrando a aliança que prometeram cumprir fielmente até a morte com suas esposas. Aí nós voltamos para Mateus capítulo 5 e nós vamos perceber aquele que interpreta corretamente este mandamento. Nós precisamos voltar para Jesus, olhar para o seu ensino, porque aí nós vamos entender que Jesus ele não pende nem para um lado nem para o outro. Jesus vai chamar a atenção para algo que o próprio mandamento de Moisés tinha por objetivo. Havia uma dupla restrição ali que os judeus não estavam olhando. O certificado e a proibição de se casar de novo não era um referendo, não era um atestado para que os homens trocassem de mulher quanto quisessem, como quisessem. Mas o que Jesus vai mostrar é que esta dupla restrição, ela tinha por objetivo desencorajar divórcios prematuros ou precipitados. Jesus, ele não vai entrar aqui, especificamente em Mateus capítulo 5, na discussão do que significa encontrar nela algo reprovável ou indecente. Mas Jesus vai insistir em apontar em sua lei para a santidade do casamento. E aí o que é que nós vamos olhar em Mateus 5, versículos 31 e 32, mais uma vez? Jesus, ele vai dizer: vocês ouviram também o que foi dito. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio, ou seja, é simples. Você pega um papel, você lavra uma certidão de divórcio e você manda ela embora para casa. Agora eu pergunto aos irmãos, se não é isto que nós estamos vendo em nossos dias e em uma sociedade que se julga moderna e desenvolvida? Se não, através de cartas ou papéis lavrados, aliviarmos a nossa consciência da quebra de votos que fizemos de fidelidade, de amor, de compromisso, onde homens mais velhos olham para suas esposas com as quais viveram tanto tempo e agora dizem: eu não quero mais você, tudo caiu. E aí, olha, toma essa carta e vai embora. Jesus então, ele vai dizer que a questão não está sendo interpretada corretamente, e é geralmente o que nós gostamos de fazer quando queremos pecar. Nós nos prendemos àqueles pequenos detalhes e nós não entendemos o que está por detrás para nos proteger e nos salvaguardar. Versículo 32, então Jesus diz: eu, porém, vos digo, só existe uma única exceção para o divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. O que Jesus está dizendo é que a única exceção seria a impureza ou a imoralidade sexual da parte do cônjuge. E o que ele está mostrando é que o divórcio, mesmo assim, não deveria ser necessariamente obrigatório, mas a única regra e exceção apresentada por Jesus não é aquela que os judeus estavam tomando, não é aquela que por vezes os homens ainda hoje tomam. Eu enjoei de você, não era aquilo que eu esperava, eu não consigo mais te amar ou te perdoar, você não se veste bem, você não pinta mais o cabelo, você é desengonçada, eu não quero mais. Jesus diz: não existem estas exceções que vocês estão criando, fruto da sua vã imaginação ou filosofia. Porque
a única exceção apresentada por Jesus são relações sexuais ilícitas, ou como a própria palavra grega literalmente diz, porneia, que significa qualquer coisa de maneira muito ampla que implique imoralidade sexual. Aí sim, o cônjuge, neste aspecto importante e particular, o marido poderia pensar na possibilidade de desistir. Mas veja que a exceção não se configuraria a regra, para que então eu não batalhasse pela preservação do meu próprio casamento. Mas, irmãos, nós caminharemos um pouco mais, porque existe uma passagem extremamente útil e importante quanto à compreensão mais esclarecida desta passagem, porque é uma passagem difícil. Aí mesmo em Mateus, capítulo 19, vamos para lá, Jesus Cristo, ele aprofunda este ensino, e ele vai nos apresentar aqui pelo menos 3 princípios bíblicos, e que se você pudesse registrar, eu peço que os registrasse, ou os registrassem, porque Mateus 19, a partir do versículo 3, Jesus então, ele vai afirmar mais uma vez aquilo que ele tratou anteriormente. Certamente os fariseus, eles ficaram preocupados com a palavra de Cristo, porque veja só, a palavra de Cristo não invalidava o que Moisés fez. A palavra de Cristo, na realidade, invalidava ou contrariava o que os religiosos de seu tempo estavam ensinando. E aí, a partir do versículo 3, Mateus 19, observem bem o que Jesus Cristo vai responder aos fariseus. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando. Então, os fariseus sempre queriam pegar Jesus em alguma falha, em algum erro, e aí eles perguntaram o seguinte: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Percebam que na sociedade desta época, obviamente, eles iam tratar da questão apenas falando de uma parte dos cônjuges. Mas aqui também se aplica. É lícito a esposa repudiar o seu marido por qualquer motivo? Vejam a resposta de Jesus. Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Os fariseus experimentaram a Jesus, e Jesus seguiu uma regra de interpretação que os próprios expositores judeus da Bíblia utilizavam. O mais antigo é o mais correto. O mais antigo é o mais confiável. O mais antigo define as questões contemporâneas. Então eles perguntam: não é lícito, ou será que é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam fazendo isso constantemente. Jesus então, ele utiliza-se da criação, ele remonta a Gênese, ao princípio da criação, e diz que quando Deus criou o homem e a mulher, desde o princípio ele os fez. E o que foi que ele disse para o homem e para a mulher? Versículo 5: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ele toma as palavras do próprio Adão quando disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Jesus continua no versículo 6 e diz: de modo que já não são mais dois, porém um. Eles são uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. O que Jesus está dizendo primeiramente aqui, ou o primeiro princípio que ele apresenta, é que o matrimônio é santo aos olhos de Deus. Os homens não podem tomar aquilo que Deus santificou, instituiu e banalizar, macular, romper, quebrar.
porque o matrimônio é santo aos olhos de Deus. Este primeiro princípio que Cristo afirma nos leva a um segundo princípio que ele apresenta no final do versículo 6, quando ele diz: Deus nunca, em parte alguma, ordenou que alguém se divorciasse. Versículo 6 ele conclui dizendo: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí os fariseus replicaram. Versículo 7 diz: por que então mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Em outras palavras, eles disseram: o Senhor está falando que Deus nunca mandou ninguém se separar, e por que Moisés mandou? Vejam, eles estavam se prendendo a uma regra que concedia a eles uma falsa ideia de liberdade, porque mal interpretada. E aí vejam a sabedoria de Cristo, quando ele continua e ele responde no versículo 8: respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Meus irmãos, quando nós lemos a história de Moisés, nós sabemos que aquele homem não teve uma vida fácil. Quando nós lemos a história deste servo de Deus, nós percebemos como ele foi atribulado e por todos os lados pressionado pelo povo que queria cometer pecados, os pecados do Egito. A situação de crise nos dias de Moisés foi tamanha que o obrigou a estabelecer uma regra de exceção. Mas lembrem-se, esta regra não era uma avenida larga para os divórcios ou novos casamentos. Esta regra era para mostrar que o coração duro daqueles homens deveria conduzi-los ao arrependimento e à reconciliação. Porque se eles repudiassem suas esposas, não poderiam jamais tomá-las novamente uma vez arrependidos. Eles não podiam mais fazer isso. E suas esposas então sofreriam por causa deles. Suas esposas então sofreriam dano por causa deles e precisariam procurar outro marido para se casar. Jesus então diz: olha, não foi assim desde o princípio. Está aí no final do versículo 8. Deus nunca, em parte alguma, ordenou que alguém se divorciasse. E ele conclui com o terceiro e último princípio, no versículo 9, dizendo que só existe uma razão legítima para o divórcio. Versículo 9 ele diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar ou se divorciar de sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. O que o Senhor então agora afirma é que só existe uma razão legítima para o divórcio, aquilo que é chamado de relações sexuais ilícitas, impureza ou imoralidade sexual. Porque se o divórcio acontecesse, Jesus estava afirmando, a aliança entre um homem e uma mulher se quebraria. E não somente ela, mas Jesus agora diz, também ele cometeria adultério se tomasse outra mulher por esposa. E ele também inclinaria a sua esposa ao adultério se a mandasse embora. A força, irmãos, na língua grega, ela nos espanta, a ponto de mostrar que quando o homem faz isso, ele expõe a sua esposa para ser seduzida por outro homem. E aí, irmãos, quanto mais nós estudamos o ensino de Jesus, nós passamos a apreciá-lo, porque com poucas e simples palavras ele faz cair toda a nossa construção de pensamento que nós usamos para proteger a nós mesmos dos nossos pecados. Você poderia me perguntar: mas pastor, e o que o senhor poderia dizer a respeito de 1 Coríntios 7? Paulo, mais uma vez, está tratando da questão e em nenhum momento ou lugar ele está dizendo que o crente deveria se divorciar, até mesmo
se convertesse e o seu marido ou a sua esposa não se convertesse. Ele diz: não, de modo nenhum, você não pode se separar. Ele mais uma vez volta ao princípio estabelecido pelo Senhor: o que Deus uniu, o homem não pode romper ou quebrar. E ele conclui lá em 1 Coríntios 7, uma passagem muito esclarecedora, quando ele diz que o cônjuge, a esposa crente, santificaria o seu marido, e o marido crente santificaria a sua esposa, uma vez agora em Cristo, e os filhos. Vejam, o Senhor diz: são santos aos meus olhos, santos aos meus olhos. Então, o que Jesus Cristo faz aqui? E caminhando para uma aplicação atual para os nossos dias. O que nós percebemos é que em Mateus 5, usamos Mateus 19 para lançar luz, mas podemos voltar para Mateus capítulo 5, versículos 31 e 32. O que o Senhor faz aqui por meio de umas poucas e simples palavras é, primeiro, desestimular o divórcio. O que o Senhor está dizendo aqui é que nenhum homem pode repudiar a sua mulher por qualquer questão, problema, desculpa. Tomando aqui a mensagem desta noite também para as esposas: nenhuma mulher pode repudiar o seu marido por qualquer questão. Existe apenas uma exceção, e notem bem, esta exceção, ela não é ainda uma regra fechada, um martelo judicial batido, porque sempre deve haver espaço para o perdão. Jesus desestimula o divórcio. Jesus, em segundo lugar, refuta a falsa interpretação dos escribas e fariseus a respeito da lei, nós vimos isso. Jesus reafirma o verdadeiro sentido da lei também, como o verdadeiro intérprete, supremo intérprete da lei. Jesus, ele censura a parte culpada. Jesus defende a parte inocente. E ao longo de tudo isso, o que é que nós notamos? O que o Senhor Jesus quer nos mostrar de maneira triunfal? Ele deseja nos ensinar que o caráter sagrado e inviolável do vínculo que os cônjuges têm em matrimônio, como ordenado por Deus, deve ser mantido a todo e qualquer preço. É uma questão extremamente urgente, irmãos, para os nossos dias. Jesus, ele está tratando daquilo que nós precisamos agora trazer para o nosso tempo, refletir e aplicar. E você pode estar perguntando: pastor, eu não estou entendendo que divórcio e novo casamento tem a ver com a ceia. Você vai ver. A primeira verdade que precisa ser aplicada à luz da passagem bíblica nesta noite, meus irmãos e irmãs, é que o casamento, o sagrado matrimônio, é muito mais do que um simples papel. O que Jesus disse aos judeus de seu tempo é aquilo que reafirma nos dias atuais. O seu papel, o seu divórcio, o fato de ter abandonado o seu cônjuge não vale de nada se você não se separou por motivo justo. O casamento é muito mais do que um simples papel ou certidão de divórcio, com o qual os crentes muitas vezes mandam, apresentam, esfregam na cara do pastor e dizem assim: está aqui, pastor, eu estou divorciado ou divorciada, me deixa em paz. Casamento é muito mais do que um simples papel. Mas pastor, e se eu tiver errado? E o senhor pregou tanto contra o casamento misto e agora eu quero me separar? Não pode. Não pode. Você já cometeu um primeiro pecado, não cometa outro. Agora viva e seja fiel. E sofra as consequências. Casamento é muito mais do que um simples papel. O seu papel diante de Deus, irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor. O seu papel
diante de Deus não vale de nada. Portanto, pense muito bem antes de casar. Reflita. Nós não continuamos a ler Mateus 19, mas o resultado do que Jesus Cristo disse para os fariseus fez até tremer os seus discípulos, porque, irmãos, a questão ou o câncer do divórcio estava tão generalizado, que se vocês continuassem a leitura comigo, vocês podem ver depois, os discípulos de Jesus disseram assim, Senhor, então para que casar? Percebam, eles já estavam pensando naquilo que muitas vezes os homens dos nossos dias pensam. Eu vou casar, se não der certo, vou no cartório, desfaço e pronto. Caso novamente. Não é assim que muitos pastores estão fazendo? Se os pastores fazem, por que eu também não posso fazer? Cristo vem e diz: o seu papel diante de Deus, diante da minha presença, não vale de nada. Agora, a questão se agrava. Se agrava porque, irmãos, nós não podemos entrar aqui e sair da mesma maneira que chegamos. A questão se agrava porque o que nós percebemos é que, por que Deus ele não aceita uma simples certidão de divórcio que muitos evangélicos hoje em dia estão tomando? E que acreditam que porque estão livres diante dos homens, poderão estar livres diante de Deus. Abram comigo em Malaquias capítulo 2. Os livros estão juntos, estão próximos. Porque o seu papel de divórcio, ele não tem valor diante de Deus se você está se separando ou se separou por um motivo que não é bíblico, porque só existe um. Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10. Agora eu vou responder para vocês o que é que este assunto tem a ver com adoração e ceia do Senhor. E eu espero que nós não saiamos daqui não. Ouçamos o que Deus tem para falar e nos reconciliemos com Ele nesta noite. Malaquias 2, a partir do versículo 10, diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Pergunta o profeta. Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. Tem tudo a ver com adoração. O povo de Israel, nos dias de Malaquias, dias de restauração, experimentaram uma decadência moral e espiritual terrível. E o resultado estava sendo experimentado também na geração em que Jesus pregou o Evangelho. Eles estavam agora se casando com mulheres ímpias. E como é que isso estava acontecendo? Eles estavam profanando o santuário do Senhor, o qual o Senhor ama. Eles estavam diante do Senhor, mas com casamentos arruinados e tomando mulheres ímpias por casamento ou por esposas. Versículo 12, o Senhor então diz: o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Do mesmo modo que a adoração não é recebida por Deus quando um homem se apresenta a Ele, mas continua a odiar o seu irmão, o Senhor diz: a mesma coisa está acontecendo, não somente naquele tempo aconteceu, mas ainda hoje, quando os crentes estão brincando com o casamento. O Senhor disse que eliminaria estes homens. Quem fizesse isto não seria aceito. Mas o que é que o povo fazia? A mesma coisa que ainda hoje os homens fazem. Versículo 13. Ainda fazeis isto.
Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Irmãos e irmãs, Deus mesmo instituiu o casamento e, portanto, aquilo que Ele estabeleceu, e quando assumimos um compromisso, não deve ser quebrado. O que nós pensamos, por vezes, é que nós é que ingerimos, dirigimos segundo o que pensamos o matrimônio. E nós acreditamos que a certidão de divórcio, que me dá garantias, segundo eu penso, de tomar outra mulher por esposa e abandonar a mulher da minha mocidade, me concede acesso na presença de Deus. Olhem só o que o Senhor está dizendo para o povo. Vocês choram, vocês gemem, vocês cobrem o meu altar de lágrimas, mas eu não olho mais para o que vocês me oferecem. Eu não tenho prazer de aceitar a oferta da mão de vocês. E o povo ainda pergunta, não é assim que muitos fazem, mas por quê? Versículo 14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E onde é que o Senhor se baseia? O mais antigo confirma o que é correto. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus não aceita a adoração daqueles que zombam do casamento, daqueles que confiam em seus próprios papéis ou certidões de divórcio. E a razão é pura e simples. Quando os homens se divorciam, eles quebram uma aliança selada por Deus e, sendo infiéis para com a mulher da sua mocidade, profanam o leito que deveria ser sem mácula. E às vezes me perguntam, mas pastor, e por que o divórcio ele é visto com tanta gravidade e com tanta seriedade pelo Senhor? Versículo 16 então conclui dizendo, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Aquela expressão em Deuteronômio 24, que diz que o homem havia encontrado em sua esposa algo indecente, literalmente na língua hebraica, só acontece em outra passagem que tem a ver com excremento, com sujeira, com poluição, aquilo que sai dos intestinos. Abandonar uma esposa ou abandonar um marido por uma razão não bíblica significa sujar, macular ou cobrir violentamente as suas vestes, as suas roupas, o seu leito. E não se enganem, irmãos, Deus odeia o divórcio. Por essa razão, Ele não recebeu a adoração de seu povo no passado. E o que dizer de hoje em dia? E o que dizer de hoje em dia? Terceiro e penúltimo lugar, Cristo disse certa vez para uma mulher surpreendida em adultério, está lá em João 8, o que vocês todos sabem muito bem. Vai e não peques mais, quando ela demonstrou profundo arrependimento. Com isso nós queremos dizer que sempre haverá espaço para perdoar o seu cônjuge. Que o divórcio que tem sido apresentado como a solução mais simples, revela apenas a concupiscência do nosso coração, a nossa arrogância em não enxergar que muitas vezes o problema pode ser nós mesmos. Ou nós podemos ser o maior de todos os problemas em nosso casamento.
E achamos que é mais fácil resolver este problema se separando ou casando-se novamente. Quando o Senhor diz que sempre haverá espaço para perdoar o seu cônjuge, até mesmo nas situações mais difíceis. Cristo não recebe em sua mesa aqueles que estão com as suas vestes cobertas de violência. Mas Cristo recebe em sua mesa aqueles que, arrependidos de seus pecados, buscam o seu perdão, se reconciliam e até mesmo nas situações mais difíceis restauram o seu casamento. Pense nisso. Se você não está vivendo bem com o seu cônjuge, reflita bem. Se está pensando em se divorciar, comece a pensar inicialmente que a sua adoração já não agrada ao Senhor. Se houver separação, a situação piora. Porque o que ele nos ensina é que sempre deve haver espaço para perdoar o cônjuge. O que ele disse para a mulher pega em adultério, vá e não peques mais. Porque é tão fácil nós considerarmos o nosso cônjuge um inimigo, quando nós deveríamos vê-lo como aquele ou aquela que o Senhor colocou em nosso caminho. Por fim, meus irmãos e irmãs, eu acredito que essa quarta e última aplicação, ela está ligada às outras. Quero afirmar que o que sustenta o casamento não é o amor entre os cônjuges. O que sustenta o casamento não é o amor, que muitas vezes vacila, que muitas vezes esfria e que precisa ser novamente acendido ou reacendido. O que sustenta o casamento é a nossa fidelidade à aliança. O compromisso que assumimos com o nosso cônjuge. Aquele compromisso que vai nos levar a enxergar a nossa esposa sempre com uma delícia dos nossos olhos. Aquela que nós sempre vamos amar. O nosso esposo, embora seja cabeça dura, ele ronca, ele não quer emagrecer, barriga está imensa, mas é o meu fofo. Eu o amo. As esposas deveriam pensar assim, mas o que é que muitos estão pensando? Não serve mais para mim. Eu não quero mais para a minha vida. O que o Senhor nos diz, irmãos, é que a fidelidade e a aliança é que sustentam um casamento. Quando a doença vem, quando a impotência chega, quando os dentes caem, quando a beleza vai embora, o que sustenta o casamento não é o amor, mas o amor ele é reacendido a cada momento pela fidelidade e aliança que firmamos diante de Deus e diante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode estar pensando, mas pastor, o Senhor me colocou numa situação muito difícil. Eu vim para a igreja e quando eu vim para cá eu já estava casado segunda vez, eu fiz muitas coisas ruins. Eu pequei demais, e o que é que eu devo fazer agora? Eu devo deixar tudo e voltar. Você deve continuar e ser fiel à esposa com quem você está e jamais fazer o que você fez antes de conhecer a Cristo. A mesa do Senhor não é lugar para aqueles que continuam em desobediência, mas a mesa do Senhor é um lugar para todos aqueles que buscam reconciliação com o Senhor. Há uma palavra de encorajamento para aqueles que são jovens e que ainda desejam casar. Eu estou fazendo poucos casamentos na igreja, queria casar mais gente. Mas parece que os homens não querem casar. As moças parece que olham e dizem, pastor, mas não tem ninguém aqui para mim. Comecem a orar. Não pensem como os discípulos, por um momento ou por um instante, pensaram, Senhor, assim não adianta casar. Mas busquem diante de Deus e em oração aquele que o Senhor já escolheu para você. Invista, mas invista de joelhos aos pés do Senhor. Não busque ninguém fora dos arraiais da congregação. Mas se você procurar alguém que não seja daqui, que seja uma pessoa crente como você,
O casamento é algo maravilhoso. São dois pecadores que se unem e dizem sim, mas que foram salvos pela graça de Deus em Jesus Cristo. Os jovens precisam se preparar para casar. Os jovens homens precisam assumir e ser homens. E deixar de jogar tanto videogame. É uma realidade. Eu gosto de videogame, mas às vezes a demanda do casamento e do ministério não me deixa jogar. Mas os jovens sabem o que eu estou falando, invistam mais naquilo que Deus preparou para vocês, porque ninguém vai casar com um joystick, não é verdade? Finalmente, irmãos, uma última palavra. Hoje em dia, nós percebemos que muitos casais na igreja vivem como se divorciados fossem. Pastor, como é que isso acontece? Se oprimem, se machucam, se humilham. Mulheres dominam seus maridos, controlam no cabresto. Homens se acovardam e deixam ser mandados pelas mulheres. Que inversão de valores! O que a Bíblia diz é que o homem não pode ser um ditador, o machão que o mundo pensa e que quer que todos os seus desejos sejam admitidos por sua esposa. Mas a sua liderança deve ser pastoral, amorosa, terna, e a sua esposa sempre caminhando com ele. Precisamos de homens fortes. E se você não leu o livro que tem por título esta palavra ou esta expressão que eu disse, você que é homem, leia, e você que é mulher, leia também, para entender a importância de orar por seu marido e rogar que ele seja um líder para o lar e para a igreja. A ilustração inicial do livro é fantástica. Ele conta que existia uma grande fila de homens todos dominados pelas mulheres, e dizia assim: um homem em uma fila sozinho perguntava: mas por que vocês todos estão aqui? Eles respondiam: porque minha mulher mandou que eu ficasse. E somente ele, em uma fila, sozinho, parecia o cara que estava certo. E aí perguntaram a ele: e você? Eu estou aqui também porque a minha mulher disse que eu deveria caminhar por esse lado. Os homens devem liderar os seus lares. Não devem oprimir as suas esposas, nem machucá-las. As mulheres não devem dominar os seus maridos, porque o que acontece quando isso ocorre é uma situação de divórcio, porque o casamento não está sendo experimentado em sua pureza e totalidade. Quais são os resultados práticos disso? Os casais se separam, dormem em camas diferentes, as mulheres manipulam os maridos e não satisfazem os seus esposos sexualmente. Irmãos, isto é muito sério, é muito grave. Quando nós fazemos isso, estamos expondo o nosso cônjuge a ser seduzido. Então, nesta noite, não saia daqui sem resolver os seus problemas com seu cônjuge, mas nunca negue a ele o que lhe é de direito. Senão você vai expor o seu cônjuge à tentação. Mas pastor, ele é muito rude, como é que eu vou estar preparada para ele? Seja homem, se humilhe, se errou, peça perdão, busque reconciliação, mas nunca usem o sexo como moeda de troca. Porque muitos divórcios acontecem e estão acontecendo em nossos lares, mesmo que os casais estejam juntos, eles vêm até para a igreja, mas eles vivem como se estivessem separados. É a palavra de Cristo para nós, irmãos, nesta noite. É a palavra do Senhor que nos lembra que o casamento é muito mais simples, ou muito mais, melhor falando, do que um simples papel. Que Deus, Ele não se agrada do divórcio, Ele o odeia, e por isso a nossa adoração, em consonância com Ele, deve primeiro começar de um casamento sadio e saudável aos pés de Cristo. Que sempre há lugar para o perdão. E não deixe de se reconciliar com seu cônjuge hoje. Não caminhe mais em desobediência. Perdoe, ame, viva para a glória de Deus, reflita neste mundo e nesta terra aquilo que Cristo é para nós. Somos a sua noiva. E Ele, como nosso noivo, nunca nos desamparou, sempre nos amou. Por fim, a aliança é o que sustenta o casamento. A fidelidade a esta aliança é o que sustenta o casamento. A aliança que fizemos com o nosso cônjuge. Há 12 anos atrás,
pode ser o meu caso, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, 20, 25, 30, 35, 40, 50. O que sustenta o nosso casamento são os votos que fizemos. E se nós não estamos investindo em nossa vida conjugal, o que é que nós podemos achar que Cristo está pensando sobre isso? Não se aproxime da mesa do Senhor sem antes pedir ao Senhor nesta noite que tenha misericórdia da sua alma, buscando reconciliação nesta área tão importante da vida e mostrando que a Igreja de Cristo não segue o curso deste mundo. Os divórcios estão a 1000. Na Igreja de Cristo tem crescido extremamente. Cabe a nós, como cristãos, mudar este quadro, se olharmos para Cristo, se atendermos para a sua palavra e por Ele formos guiados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, a tua palavra é gloriosa. Ela nos confronta, Senhor. Muitas vezes é duro para nós ter que ouvir, ter que pregar. Mas é o que o Senhor pensa a respeito deste tema, que tem sofrido tantos desgastes com o passar dos anos na história dos homens, e como tem atingido a tua igreja, Senhor, de uma maneira avassaladora. Ó Senhor, ajuda-nos a entender que antes importa obedecer ao Rei de toda a terra e não aos homens. Não permita, Senhor, que confiados em um papel, fiemos a nossa garantia de que podemos agora dispensar nossas esposas e tomar outras por mulheres. Que as esposas podem abandonar os seus maridos e agora casarem-se novamente apenas porque um juiz neste mundo concedeu-lhes uma carta de divórcio. Mas concede-nos o temor, Senhor, devido, para lembrarmos que se fizermos isto, a nossa adoração não será aceita, que não teremos parte na tua mesa, que não podemos comungar com o Senhor, porque se nos divorciamos, também quebramos uma aliança santa que o Senhor estabeleceu quando nos uniu ao nosso cônjuge. Ó Senhor, que este momento seja um momento especial para todos nós, comendo pão e bebendo vinho, reconciliados com o Senhor. Não saiamos daqui nesta noite sem a firme decisão de lutar pelos nossos casamentos, de preservar fielmente a aliança que fizemos com nossas esposas, esposas com seus maridos. Que os jovens, ó Senhor Deus, crentes, orem e busquem no Senhor estabelecerem novas famílias fiéis, que amam o Senhor e que mostram que vale a pena, sim, investir em uma instituição divina, o sagrado matrimônio. Ó Senhor, iremos agora tomar do pão e do vinho. Prepara-nos o coração e conforta-nos e consola-nos em meio às lutas que temos que enfrentar, que são tantas, mas que, ó Senhor, possamos lembrar que em Ti somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.